Irineu Franco Perpétuo, bem-vindo novamente. Aqui é o nosso Café com Repertório, a segunda parte da nossa conversa, da nossa entrevista, dando continuidade ao ano de 1973, completando agora 50 anos, um ano riquíssimo na música popular brasileira, nos discos, nos artistas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer, um ano inverossímil, né? É um absurdo o que aconteceu na música brasileira nessa época. A gente sabe da riqueza da música popular brasileira, sabe da importância dessa geração, mas é impressionante que tantos discos importantes, de artistas importantes, tenham saído tudo no mesmo ano. Eu não sei como as pessoas faziam para colocar tudo isso dentro de casa, para caber nos orçamentos e nas prateleiras, porque eu vejo essa relação e obviamente eu queria tudo. Felizmente hoje a gente pode estar com todos eles ao acesso de um clique, mas realmente é uma época em que acho que a música popular estava recrutando os principais talentos nossos. Havia uma percepção de que essa era a grande arena de discussão dos temas nacionais, que essa era a grande área também de elaboração estética. Era um momento que era possível você fazer elaboração estética de alto nível e conversar com a sociedade. Você resolvia as duas coisas. Quem queria fazer pesquisa de linguagem, que queria ir atrás de apuro e refinamento, conseguia isso, mas ao mesmo tempo não ficava falando só consigo mesmo, não ficava falando só com o nicho. Tudo isso tinha ressonância popular, tudo isso conversava com camadas amplas da sociedade. Não sei se chegava no povão, mas pelo menos com amplas camadas da classe média. Sim. E os meios de comunicação de massa difundiam essas coisas, como a gente estava conversando aqui informalmente antes de começar a gravação. Era gente que ia no Chacrinha. É difícil imaginar uma coisa mais popular do que o Cassino do Chacrinha, mostrando bunda de mulher, dando bacalhau para as pessoas e de repente levando um alto nome da canção brasileira, mostrando uma criação bastante refinada. Então acho que tinha esse segredo talvez na química da música popular brasileira. Não só era uma questão de uma alta elaboração estética, mas era um jeito de conversar também com a sociedade, ter uma comunicação imediata com a sociedade. Nós vamos retomar bastante esse ponto aqui na nossa conversa. Bom, gente, a título de informação, nós estamos usando essa referência, 1973, o ano que reinventou a música popular brasileira, um livro organizado pelo Célio Albuquerque, 1973, o ano que reinventou a música popular brasileira, a história por trás dos discos que transformaram a nossa cultura. O organizador apresenta aqui 50 discos, o que ele entende como os essenciais desse ano, que está completando agora então 50 anos, muitos artistas interessantes, contemplando uma ampla diversidade, vários gêneros, e convidou vários especialistas para falar de cada disco, No nossa conversa de hoje com Irineu Franco Perpétuo, jornalista, especialista em música, pesquisador, professor, na nossa conversa de hoje nós vamos destacar de todos esses discos, nós vamos destacar 5 discos, em especial de 5 mulheres, que falaremos nesse programa, Vamos falar um pouco sobre Gal Costa, sobre Beth Carvalho, Clementina de Jesus, Maria Bethânia e Clara Nunes, Vamos passear por essas 5 mulheres. Irineu vai estar com a gente mais 2 vezes, já esteve uma, estará hoje para falar dos discos das mulheres e teremos mais 2 momentos aqui com ele, ainda bem, nos trazendo muita informação, muita análise ao longo desse ano de 2023. Irineu, vamos começar esquentando os tamborins, realçando aquilo que a gente conversa com tanta constância sobre... e você toca num assunto bastante interessante na introdução, quer dizer, essa riqueza musical da música popular brasileira, uma riqueza musical harmônica, melódica e rítmica, uma riqueza literária e uma capacidade, como você bem destacou, de trazer, quer dizer, de tematizar grandes temas nacionais, políticos, estéticos, existenciais, no cancioneiro. Quer dizer, como é que é essa riqueza, Irineu? De onde vem esse negócio? Que usina criativa e popular é essa que a música brasileira conseguiu se constituir? Talvez isso justamente por ter sido a nossa primeira manifestação artística realmente inclusiva, Por ter justamente se aberto para os saberes e para a subjetividade, não só do território nacional, mas também das classes que não eram letradas lá no começo. Perfeito. Eu acho que é essa história, por não ter ficado com uma coisa acadêmica, como todas as outras artes, ligados a um paradigma letrado muito estrito, Essa maravilha da tecnologia de gravação começou a possibilitar
que esse repertório que até então era de tradição oral, que iria se perder, fosse solidificado, registrado, transmitido, né? Na música popular, um fonograma tem o valor de uma partitura na música clássica. Às vezes, quando você tem partitura de música popular, até o processo é inverso. É alguém que sabe ler música, que ouve aquilo e coloca no código da parte, né? Então, isso permitiu que, finalmente, nesse país desigual e escravocrata, que aquelas massas que estavam sendo esmagadas e silenciadas pudessem falar. E aí, isso se misturou com a produção das classes letradas. Houve um momento que também as classes letradas começaram a olhar para aquilo. Sim. E foi feita... Quando a gente está aqui na década de 70, a gente está em momento de plena fusão. Já está consolidada e cristalizada essa fusão dos saberes. Então, se dá para ter uma ambição de uma arte que pode tentar se pretender realmente nacional e transregional, transclasse, transgênero, transraça, pode ser, na música popular que parece ser a mais adequada para realizar essa utopia. Uma música popular brasileira é uma linda utopia estética. Que interessante isso. Uma belíssima... Talvez seja o jeito que a gente mais conseguiu nos pensar como país. Como país, né? Como uma totalidade. Por isso é o que a gente mais mostrou para o mundo e que o mundo mais reconhece em nós. E o nosso grande tesouro, né? O nosso grande tesouro também, né? Sim. E o nosso ícone cultural, nossa cara cultural para o mundo. Aconteceu na música popular, está acontecendo no futebol. De repente não dá para deixar os negros não jogarem, entendeu? Lá no futebol, pelo mérito, não tem jeito. O Pelé bate na bola melhor do que o loirinho de Santa Catarina. É ele que vai marcar o gol. Ele Garrincha, etc. Sim. Até Ronaldinho Gaúcho, quem você quiser, entendeu? Vinícius Júnior hoje, para falar do negro icônico, nosso Muhammad Ali da bola. E o próprio Neymar, quer dizer, você tem uma... Então, quando deixou esses caras virem, futebol foi o que foi. Nas outras áreas, infelizmente, não estão deixando. Mas no futebol e na música, isso aconteceu. A gente teve isso. E aqui, como a gente está falando de arte, como elaboração estética, claro. A gente está falando, então, do momento em que a gente teve um vislumbre do que seria esse país se ele fosse realmente inclusivo. Tá certo. Agora, Irineu, é interessante, quer dizer, desde sempre, né, a gente pode colocar, digamos assim, genericamente falando, desde a fundação do que poderíamos chamar de música popular brasileira, já a presença de uma mulher, a Chiquinha Gonzaga. E ao longo da história da música, uma presença feminina muito grande. Na composição, quer dizer, não só como intérpretes, né, mas na composição, na feitura das letras e também, claro, na interpretação. Quer dizer, andamos ao longo desse tempo todo com uma presença feminina extremamente significativa e cada vez mais significativa ainda hoje, né? Mas o que a gente vai ver aqui com esses discos ainda é uma divisão de trabalho um pouco perversa. Tá. Que é um momento em que homem compõe, mulher canta. Tá. Eu acho que nessa época quem está rompendo o paradigma é a Rita Lee. Tá. Que ela realmente está assinando as canções, está compondo e tanto faz. Na música popular, embora a gente tenha a Chiquinha lá atrás, quando a gente vai ver andando... Sim. A gente vai ver muito pouca mulher podendo compor e mesmo podendo tocar, né? No piano, por causa de uma relação que tem lá na música clássica, ainda tem. Sim. Eu olho as fichas técnicas desse disco, tem mulher cantando, tem pouquíssima música de mulher, quase nenhuma. E mulher na cozinha também não tem, tocando na cozinha no sentido, musical, fosse a outra cozinha iam deixar. Mas essa aqui, cozinha musical, até hoje tem um problema na música instrumental brasileira, que eu acho que é até mais grave do que na música clássica. Nas orquestras você já vê mais mulher. Você ter, sei lá, uma Léa Freire, uma Lilian Carmona, é muito difícil ainda, infelizmente. Então, quer dizer, aqui a gente vai ver um cenário em que de um limão dos limões fez uma limonada. Quer dizer, as mulheres meio que estavam interditadas de compor. Tá. E a rigor o que elas podiam fazer era cantar. Mas muitas vezes no seu canto, praticamente uma segunda composição. Bom, e é isso. Quer dizer, primeiro tem a coisa da autoralidade do intérprete, que a gente vai ver. Algumas aqui são intérpretes realmente... Então, é isso. Já que elas não podiam compor, assinar a música... Essa é a vingança genial. Tá. Primeiro você vai estar vindo então, toda essa florescência de mulher. Então não dá pra dizer que mulher não é musical. Tem que ficar lá só fritando os bolinhos pro homem fazer. Fazendo a cachaça pro cara na roda de samba. Não. Elas são muito musicais. Onde elas podem se exprimir? No canto. Tá. Então a gente vai ter uma variedade enorme de propostas vocais, de estéticas e, como você disse, na interpretação... entra uma recriação enorme, que já é da função geral do intérprete, mas que na música popular pressupõe mais essa liberdade também, é o que atrai muita gente para a música popular, né? Não tem tanto a coisa
há de seguir uma partitura com a Bíblia, a palavra do Senhor, que você não pode se afastar uma vírgula que você já está cometendo pecado. Não, a música popular já traz isso. Então eu acho até divertido, porque muitas das músicas que a gente vai falar aqui, se você procura na internet, quer ver a letra, por exemplo, não vai vir com uma música, sei lá, do Mário Lago, vai vir com uma música da Clara Nunes. E não sei se está errado. Tá. Porque elas se adonam de um jeito, perfeito, elas entram no DNA, né? E como eu disse pra você, a música popular do fonograma é a partitura, na verdade. Claro. Então a música em si é aquilo. Tá. Então não sei se a música não é mesmo sim da Clara Nunes ou da Gal, e não, sei lá, do Caetano, ou do Mário Lago, ou do Chico, ou mesmo do Chico Buarque. Entendeu? Então acho que tem elas acabam exprimindo sua criatividade aí. E aí eu não acho que tem rebaixamento nenhum, não acho que uma intérprete dessa esteja abaixo de qualquer compositor. Perfeito, perfeito. Começamos nossa viagem dos nossos 5 discos por Beth Carvalho, no disco Canto por um Novo Dia. Beth, que é um ícone do samba. Sim, é um ícone. Gozado que ela não começou como ela é da década de 40, tinha 20 e poucos anos da década de 60. Obviamente, todo mundo que passava ali, a bossa nova era meio inevitável, sim, né? Exatamente. Então começou uma coisa que, sei lá, o pessoal que está assistindo nem imagina, acho que a própria Beth não imaginaria, mas aí a virada dela é com Andança, que eu não sei na sua época, na minha época de universitário de Boemia, sim, qualquer barzinho de MPB que você ia, em algum momento já tá todo mundo cantando Andança. Um ícone. Um negócio assim, então já virou aquela coisa. Esse disco dela aqui, o que é Canto por um Novo Dia, ele é importante porque é o momento em que ela começa a gravar um por ano, assim. Então realmente ela se consolida como essa grande voz do samba. A gente foi pensar no material vocal, tem uma coisa meio rouca, um pouco charmosa no vocal da Beth Carvalho, assim. E aqui ela tá cantando quase que só samba, tirando um frevo, né? Isso, Evocação número 1 do Nelson Ferreira. Tem um frevo no lado A, que aí a gente lembra que o pai dela vinha do Piauí. Então ela tem uma ligação com o Nordeste. Mas o resto é aquela coisa do samba avassaladora e gozado que não é uma coisa só do samba do Rio, né? Eu fui olhar no final, tem um medley lá que ela anuncia já como samba de roda da Bahia, tal, quer dizer, é uma coisa do samba, mais talvez até significativo do que isso, no lado A, última faixa, Velhice de Porta-Bandeira, é um samba do Gudim, é um samba de São Paulo. Lá do Gudim. Um samba do túmulo do samba, uma carioca cantando, não precisaria fazer isso, mas então acho que tem essa coisa já um pouco, embora seja de um certo jeito fechado no estilo samba, mas é uma concepção do samba ecumênica e aberta, mais aberto, né? Para tudo que vier. Para trazendo outras sonoridades do samba. Trazendo outras sonoridades. Bom, aqui você tem, claro que você tem nomes icônicos lá do Rio, você tem o Martinho da Vila tá presente, claro. O João Nogueira tá presente. Claro. Esse é um disco que gravita muito em volta do Nelson Cavaquinho. Claro. Tem uma homenagem a Nelson Cavaquinho no lado A. Depois o lado B começa com Folhas Secas. E o próprio Nelson tocando. Que beleza, né? Só esse fonograma aí já me arrepia. Já poderia fechar o disco. Quer dizer, o próprio Nelson Cavaquinho acompanhando. Nelson Cavaquinho. Essa faixa a gente sabe que é ele, porque os créditos dos discos dessa época eram meio bagunçados. Então, várias pessoas tocando lá. A gente sabe que tem o Dino tocando 7 cordas, Zé Menezes do Cavaquinho. Mas quem é violão com a faixa, não. Mas como é ele, como o Nelson tocava de um jeito muito peculiar, chegou-se à conclusão que é ele. Então, então é bacana, porque ela está olhando para trás, tem uma coisa do Mário Lago, etc. Tem uma coisa... Eu tô olhando para trás e olhando para a época dela também. Acho que esse disco acaba sendo um panorama bastante rico do que é a noção de samba dessa época. O samba tem um pouco essa característica, né, Irineu? Ele tem uma espécie de conversa o tempo inteiro com o passado, uma atualização do passado no presente e, ao mesmo tempo, um presente que também se apresenta como novidade, né? É um pouco digamos assim, na falta de um termo melhor, da essência do próprio samba, essa capacidade de conversar com a sua própria tradição. Então, essa que é a história. Como você tem um gênero um pouco fechado, você sempre está olhando para a história, e você sempre vai ter os patrulheiros dizendo que aqui não pode, tá porque não vai estar se perdendo, isso, etc. Isso. Aqui, década de 70, acho que ainda como tinha uns pais fundadores ainda meio vivos, né? Essa tensão ainda era um pouco menor, ainda era possível, a história não era tão recuada, né? Quando você estava falando de gente do presente, não estava tão longe do passado, então não tinha tanto essa coisa de esgarçar a questão. Agora é interessante que você fala da última faixa do lado A, a primeira faixa do lado B, ainda pensando num vinil, né? Num disco de vinil, a última faixa do lado A, a primeira do lado B, porque, enfim,
Então, pois é uma experiência que a gente não tem hoje, mas eu achei legal. Não, importantíssimo. Anotei assim porque isso. era pensado desse jeito. Exatamente. Essa que é a história que talvez as pessoas que hoje... Bom, mesmo, não precisa ser nem na internet, com o CD já se perdeu isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que era pensado um disco no sentido do lado A e do lado B? Então, pensava-se realmente... Era uma peça em 2 atos, né? Uma peça em 2 atos. Então tinha curva, intervalo e o outro. E tinha uma história interessante, porque o lado B normalmente era o menos ouvido, era a coisa menos... Tanto que tem uma... Pra geração mídia, não sei, vocês em casa, dependendo da geração, vocês nunca ouviram isso até. Mas tem a expressão lado B, que ficou sempre como uma coisa mais obscura, sim, menos conhecida... Né? Mais proibida. Mais proibida, talvez, mais velada. Mais encoberta, né? Mais velada. Que aqui, por exemplo, a canção que dá nome ao álbum, que é Canto por um Novo Dia, ela é a segunda do lado A. Até me impressiona que não seja logo a primeira. Mas já, não é a primeira, mas já é a segunda. Você meio que tem que dizer a que veio meio logo. Até porque nessa época, então, senão devolviam o disco na loja. O cara nem esperava até o fim, ia lá e devolvia. Mas tinha essa coisa, então, de pensado como um arco dramático, como 2 arcos dramáticos, na verdade, e no lado A que você tinha que ganhar o ouvinte. No lado B você podia fazer já mais experimentações, até para quem vai ouvir hoje e tal, quer ouvir com outros ouvidos, às vezes o lado B é até mais interessante, porque é onde os artistas se permitem um pouco mais de elaboração, porque a parte que tem que ganhar o jogo, você ganha o jogo no lado A, e no lado B você pode cozinhar o galo. Agora, Beth Carvalho também uma importância muito grande, porque é sempre reveladora de talentos, né? Sempre um olhar muito generoso para as novas gerações, para aqueles que estavam vindo, uma espécie de madrinha do Zeca Pagodinho. Enfim, ela sempre teve também essa preocupação de poder... agregar, de poder acolher e de descobrir novos talentos e dar espaço para esses novos talentos. Sim, novos talentos da composição, sobretudo, a importância dela para isso que você estava falando, para ampliação do repertório do samba e renovação. Sim. Porque ela estava, tem uma hora aqui, 73 está começando, mas tem uma hora lá na frente que ela, a rigor, poderia fazer o que bem entendesse. Assim. Exatamente. Se ela sentasse nos louros e ficasse cantando só os clássicos lá de trás, tava tudo certo. Se ela fosse uma Ella Fitzgerald fazendo songbooks do samba brasileiro, tava tudo resolvido. Mas ela tinha essa inquietude e essa vontade de trazer, de arejar em Jorge Aragão, você falou do Zeca Pagodinho, quer dizer, muita gente entrou no circuito porque realmente, uma vez que a Beth emplacasse um sucesso seu, você estava com a vida feita, mas ela tinha essa preocupação. Então você vê que é uma mente viva, criativa, né? Sim. Não é, de novo, não é aquela coisa do intérprete passivo. Exatamente. Na verdade, é um agente cultural naquele meio. Perfeito. É um agente cultural do samba. Perfeito. Né? Alguém atenta aos Exato, movimentos. E então instigando e catalisando e trazendo coisas, né? Os novos movimentos, né? Exato. Sempre pensando nisso, sempre não acomodando no sucesso, sempre buscando essa coisa inquieta e o andar para frente. Interessante isso tudo, né? Isso nos leva ao segundo disco, né? Essa grande intérprete que a gente tem, morreu muito cedo, infelizmente, né? Esposa de um grande compositor, de um grande letrista, Paulo César Pinheiro, que é a nossa Clara Nunes, com o disco Clara Nunes, de 73. Então, a gente tem a Clara que morreu cedo, só falar para a torcida organizada da Elis Regina, né? Gaviões da Elis, que Elis vai estar aqui. Nós vamos fazer um programa especial sobre ela. Então, justamente, como a figura é muito grande, a gente isolou, mas não é que nós não estamos perseguindo, não cancelamos Elis Regina, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário. Porque né? a Clara tem essa coisa, né? Quer dizer, assim como a Elis morreu tragicamente jovem, né? Uma carreira cortada logo, claro que essa tragédia já para o mito acrescenta. Então, e o que ela tem com Elis é isso, ela morreu no auge, você não tem nada ruim. Claro. Pessoa, ou menos feliz, porque não deu tempo não teve uma decadência, um repensar, não, ela morreu assim no auge. É engraçado, a Clara que ela tem essa ligação tão forte com as coisas afro-brasileiras, a gente não imagina, ela era mineira, era carioca, nem baiana, como a gente poderia imaginar. Exatamente. Pela persona que ela veio, ela é de Minas Gerais. E aí ela começou como cantora romântica, né? Isso é interessante, né, Irineu? Começa como cantora romântica. Ou seja, ela vai migrando de gêneros até se localizar. Como dizem no ensaio, a gravadora queria que ela fosse um Altemar Dutra de saia, assim. E quando você ouve ela cantando coisas mais líricas, realmente faz todo sentido, assim, né? O
o timbre, o tipo de legato que ela tem, realmente para coisa lírica e romântica, era bastante envolvente, né? Mas Gozado não fez muito certo, e como você disse, uma coisa que você vê em vários depoimentos, parece que a Clara assim, tinha aquele material maravilhoso, mas precisava arrumar um jeito na vida, um caminho, né? Sim. O que aconteceu, ela começou a se identificar com as religiões afro-brasileiras, Exatamente. né? E essa coisa das religiões afro-brasileiras foi lhe dando Uma identidade. uma identidade, que acho que quando a gente fala da Clara Nunes é o que todo mundo associa hoje, e não sem razão, né? Então você tem aquela personalidade exuberante, Sim. aquela voz de cor riquíssima. Uma presença muito forte de então, palco, então né? uma presença, assim, uma entidade que... Quase um orixá, né? Que entra lá, né? Exatamente, né? Talvez para alguns mais maldosos dizem, não, ela, para falar de cantores que a gente vai falar daqui a pouco, talvez ela fosse uma fusão da Gal com a Bethânia, né? Tipo, a teatralidade da Bethânia, aquele material vocal privilegiado da Gal, embora atuando em outro diapasão, né? E esse disco dela chama Clara Nunes, atenção, não confunda, porque é o Clara Nunes 73, tem um Clara Nunes 71 também. Tá. Então você já vê, é só o nome dela, já basta. Né? Não, o disco chama Clara Nunes. Isso. É isso que você vai ver, é Clara Nunes. Né? Com arranjos a direção musical do Lindolfo Gaia, que foi um cara que... Maestro Gaia. Maestro Gaia. Claro. Entendeu? Maestro Gaia, então, Maestro Gaia que já é legal, mas aqui a gente tem algumas fases com arranjo do Hélio Delmiro, tem aquela guitarra privilegiada do Hélio Delmiro, e outras do nosso querido tio Laércio de Freitas. Laércio de Freitas. Esse baita compositor, uma curiosidade que ninguém vai... Só quem conversou com o Laércio sabe. Um dos maiores especialistas no Brasil do compositor russo, Alexander Glazunov. É uma coisa completamente... Só o Laércio tem essa cabeça, assim. Que coisa impressionante. Então, né? Esse é um talento gigantesco. Também atua aqui nesse disco. Então, as cores especiais que tem esse disco se deve muito a esse material desses arranjadores, né? E o disco começa já com Tristeza Pé no Chão, que é um dos itens icônicos, uma das assinaturas da Clara Nunes, né? Uma das coisas que a gente pensa na Clara, eu pelo menos veio o nome da Clara, já ouço ela cantando Tristeza Pé no Chão lá no fundo. Mas tem... que era uma música do Mamão, que era um torneiro mecânico de Juiz de Fora. Sabe? A música seguinte, Fala Viola, do Eloir Silva, que era o que? Um gari da prefeitura de Caxias, entendeu? É esse tipo de... O improvável brasileiro. Então, esse tipo de garimpagem que ela faz. O Nelson Cavaquinho tá aqui também. Então você veja que essa geração tá olhando pro Nelson Cavaquinho. E o lado B desse disco, eu chamei até nas minhas anotações aqui de transregional. Porque começa com Quando Vim de Minas, né? Que não é uma faixa mineira do Xangô da Mangueira, é um sambão carioca. Mas depois veio o quê? Meu Cariri. Que interessante. Que é o sertão do Ceará. E depois desse Meu Cariri veio o quê? Uma homenagem a Olinda, Recife e Paedu. Ou seja, é uma coisa do mestre do maracatu. Vem aquela ciranda linda dali, aquela canta que também pra mim ressoa. E em seguida, é Doce Morrer no Mar. Então, de repente, você tem o Ceará, a Bahia e Pernambuco, assim, enfechadas, né? Em seguida, depois vem o Amei Tanto do Barim Vinícius, que é um afro-samba informal, não chama afro-samba, e termina com Valeu Pena Amar do Ivor Lancelotti, que é uma canção de dor de cotovelo com arranjo do tio Laércio, que a gente bem vê a boa cantora romântica que ela era. Então, de novo, a gente tem aqui um olhar nacional, né? Sim. Você vê que esses discos aqui olham para o Brasil como um todo, não são uma afirmação do regional. A gente vê realmente a música brasileira assumindo o brasileiro de verdade, assim. Querendo ver a brasilidade. A brasilidade como um todo. As brasilidades. Então, exatamente. Quer dizer, conversando com toda essa variedade regional que a gente tinha, né? Incorporando para as suas poéticas uma coisa que não precisava, entendeu? Interessante. Irineu, uma pergunta mais técnica para você. Quando você fala a direção musical é do Maestro Gaia e você tem a participação do Hélio Delmiro e do genial pianista Laércio de Freitas, o tio, como é conhecido, o que o arranjo faz numa música, assim? Quer dizer, o que um diretor musical faz num disco? Você tem o material, você tem a intérprete, e, enfim, a direção musical e depois os arranjos, o que isso tudo ajuda no produto final? Dão a cara e a cor do disco. A cara e a cor do disco. A cara e a cor do disco. Perfeito. É por isso que quando a gente fala dos Beatles, a gente sempre fala do quinto Beatle, que é o George Martin. É o George Martin. Que dá essa feição
a música chega num estado cru, né? Bom, se for no João Gilberto vai ficar assim até o fim, vai ser ele com a voz do violão. É um caso ou outro que nós iremos discutir futuramente. Mas normalmente é isso, o arranjador vai decidir que cara que vai ter aquela música, como dizia o saudoso JJ de Moraes, crítico de música, a coisa chega no branco e preto do piano e você põe as cores dos outros instrumentos. Instrumentar, por isso que a gente fala muito, na música a gente fala muito em timbre. Timbre, claro. Então, você escuta, você escolhe os timbres, portanto, as cores que você vai pôr ali. Que aquela composição vai ter. Que aquela composição vai ter. Então o arranjo, ele que meio que coloca uma roupa na música. É, né? Ótimo, também é uma boa analogia. Tá meio que botando o figurino. O figurino na roupa. E ele funciona, às vezes, quase como uma segunda composição, nesse caso, né? Ao explorar certas coisas, certas sonoridades, ao entender certos caminhos harmônicos. Até porque, então, colocar linhas de instrumento, contracantos, solos que não estão previstos ali, sim, é uma... A fronteira entre arranjo e composição às vezes é muito tênue. Muito tênue, né? Ou às vezes promover certo tipo de diálogo entre um instrumento, ou um instrumento com a voz do intérprete. É isso que eu estou chamando de contracantos. São cantos que estão... O instrumento canta contra a voz do cantor. Porque às vezes chega aquilo... É uma linhazinha cantada com meia dúzia de cifra no violão, né? Sim. Ok, o esqueleto está todo básico, a autoria está dada, isso é perfeito. Mas o que você vai fazer, exatamente que tipo de roupa que você vai pôr ali? Perfeito, perfeito. Isso tende a um infinito, as possibilidades. E que curioso, né? Quer dizer, isso parece, claro, isso na música popular brasileira como um todo, mas em especial na produção musical do ano de 1973, há uma preocupação, essa qualidade está, né? Fulano vai fazer o arranjo, fulano vai tomar conta disso, quer dizer, há toda uma preocupação grande com a forma como essas sonoridades serão trabalhadas. Então, né? Você tinha uma cadeia produtiva estruturada assim, que vem do tempo do rádio, né? Claro. A gente tem que lembrar que quando começou o rádio, não era essa coisa de tocar disco, muito da programação era ao vivo. É ao vivo, isso. Então era tipo, chegava o cantor de manhã, na rádio, dizia ou cantarolava qual era o repertório, aí os maestros da rádio lá anotavam... Das orquestras das rádios. Da rádio que tinham orquestra mais do que uma, porque às vezes tinha aquela orquestra, mas às vezes tinha regional, tinha grupos para determinados gêneros também. O cara ia lá, anotava a estrutura básica, e depois ia para sua sala e compunha o arranjo todo para aqueles instrumentos. Que coisa. E tinha que dar certo na hora, porque ia chegar o cantor e cantar aquilo... Em geral, ao vivo. Ao vivo. Sim. Então, era uma absurda oficina de orquestração, na verdade. Não é à toa que o mais famoso que saiu daí foi o Radamés Inátali, né? Fez tipo 10 mil arranjos, pelo que dizem assim. Tom Jobim também teve isso como escola, né? Na Rádio Nacional, Tom Jobim, né? Pixinguinha... Filho do Radamés Inátali, então, a gente pode dizer assim, né? Pixinguinha também foi arranjador, né? Quer dizer, o Radamés a gente costuma achar que ele que criou esse jeito brasileiro, né? Que é influenciado por, mas não é igual ao jeito americano da Big Band. O jeito brasileiro da linguagem brasileira para arranjo, normalmente se acha que é o Radamés na Aquarela do Brasil. Então, a Aquarela do Brasil é do Ari, mas no certo sentido é do Radamés também, porque as cores que ele colocou, as escolhas instrumentais dele, ajudaram a dar uma identidade nacional para o arranjo. Então, a gente está falando de coisas que começaram na década de 30 e 40, aqui na década de 70 está bem consolidada essa cultura já do arranjador. Ninguém precisa ser conscientizado de que isso é importante, todo mundo sabe o que é, e tem esses grandes profissionais atuando, então você pode recorrer a essas pessoas. Eu sempre vou olhar quem foi o produtor arranjador, porque nessa época vem coisas realmente inacreditáveis. Um deles é por exemplo, esse material que participa do disco da Clara Nunes. A Clara Nunes, você tem o Gaia como a mente geral da produtora, e aí outra faixa tem um tal Hélio Delmiro, um tal Lércio de Freitas. Isso é impressionante. Bom, passamos por terceiro disco da nossa relação, que é a nossa, né, assim, inesquecível Clementina de Jesus, com o disco Marinheiro Só, também de 1973. Que coisa, hein, Irineu? Pois é. Clementina de Jesus, ele não é uma pessoa, isso é uma entidade, na verdade. Uma das lembranças de infância que eu tenho mais forte foi quando meus pais foram me levar para ver a Clementina de Jesus fazer um show que era no Sesc da Avenida Paulista, assim. Até hoje eu me lembro com muita... Eu devia ter uns 10 anos naquela época, eu me lembro daquela entidade, assim.
entidade. Era uma entidade. A Rainha Quelé, como diz. A Rainha Quelé, que era o apelido dela, né? Então a Clementina tá bem interessante, né? Porque Quando seus pais te levam no show, você está com 10 anos, nós estamos falando de... talvez 81, 1981, 80 e poucos, né? Então, o Hermínio, então, para começar falando desse gigantesco Hermínio Belo de Carvalho, né? Que um monte de letra, produção de show, produção de disco, que é quem acha a Clementina, né? Exatamente. Doméstica, lavadeira, fazendo trabalhos braçais, né? Isso. Quase como quando o Sérgio Porto encontra o Cartola, mas o Cartola a gente já tinha, se você fosse olhar, tinha uma carreira anterior que tinha parado. Exatamente. Né? O Cartola estava esquecido, a Clementina não é que estava esquecida. Ninguém nem sabia. Não existia. E ela surge, que ela estava com 60 e poucos anos, né? Isso. Então, teoricamente, o auge já teria passado. O que nós não perdemos da Clementina, né? O que nós não perdemos dessa mulher, né? E o Hermínio lança esse fenômeno que é um assombro. Um assombro. Um espanto, aquela voz meio rachada e que parece trazer uma coisa atávica para nós, parece trazer pra gente o ritualístico, é a origem da música popular brasileira. Sim. Então, se você for olhar... Um canto ancestral. E isso tá interessante. Se fosse olhar lá na Beth Carvalho, lá na Clara Nunes, tem coisas que elas cantam que são de tradição oral, adaptadas. Você vê que tem uma hora também que o Brasil está olhando para o seu folclore. E aí parece que está chegando uma testemunha em primeira pessoa do folclore. Exatamente. Não é alguém que soube por intermediação, parece que é alguém que é um agente direto disso daí. Tomando emprestado aquela frase do Vila Lobos, né? É como se a Clementina falasse, eu sou o folclore. Ela podia falar muito mais que o Vila, inclusive. Ela, na verdade, é o seguinte, o Vila precisou dizer isso. E até hoje tem gente que acha que não. A Clementina não precisou dizer. Mas ela era o folclore. Ela era essa entidade. Então, até, quer dizer, mesma coisa que ela canta que não são de tradição oral... Sim. Parecem ser ou se convertem em tradição oral, né? Eu acho que é o Caymmi que dizia que justamente que a utopia dele era fazer canções que ninguém soubesse quem era o autor, né? Eu acho que ele meio que conseguiu, e quando a Clementina cantava Caymmi, aí era isso mesmo. É isso mesmo. Você não saberia dizer o que ela estava cantando, onde começa o ponto de macumba, onde começa o samba de roda que ela ouviu lá atrás, não sabe, e onde que é música composta com o autor, só que... As cantigas de orixá, né, os pontos, enfim, um canto ritualístico, a gente pode dizer, né? Ah, sim, a gente tem aqui no lado B, tem um medley que ela faz que alimenta 5 cantos religiosos. Ela justamente começa com Caymmi e termina com Valdemar Henrique. Então, isso é música escrita e no meio são coisas tradicionais. Mas a rigor, sim, parece que é tudo esse mesmo todo, né? Essa usina sonora, né? Essa usina sonora, e aí resgata muito, também é bacana que traz muito as faixas aqui do disco, todas elas trazem muito aquela dimensão percussiva forte, que me parece que foi sendo um pouco atenuada ao longo da música brasileira, assim. Você ouve as coisas do começo do século, o Native Brazilian Music, que foi um disco que o Maestro Stokowski gravou com a ajuda do Vila Lobos aqui, documentou a música brasileira final da década de 30 e começo de 40, você tem uns pontos ali, umas coisas percussivas bastante... Muito fortes, bastante atávicas e violentas. Isso fortes. Me parece que vai sendo um pouco atenuada essa força dessa batida, né? Essa proeminência em primeiro plano dessa batida primordial. Aqui na Clementina isso vem... Com toda a força. Vem com toda a força. Tambores e atabaques... Estão ali o tempo todo. O tempo inteiro. Ritualizando mesmo a música. Exatamente, então é uma coisa que você pode ouvir como um mantra, né? Uma coisa que no disco tem que ter um fim, obviamente, mas que você poderia ficar com aquele tema girando, que realmente seria já o tempo do ritual, o tempo psicológico do ritual. Da gira mesmo, né? Exato. Da ideia de uma gira. A ideia de uma gira que, portanto, tende ao infinito. Essa repetição é o tempo psicológico que dá... Assim, das sociedades ritualísticas. Das sociedades ritualísticas. Que, na verdade, ele gira de forma circular, mas se ressignificando a cada rodada novamente. Ele nunca é igual. Sim. Né? Ele se ressignifica a cada novo giro dessa ritualística. Isso, de uma certa maneira, é a característica central de um ritual, né? Parece que ele se repete, mas, na verdade, ele se ressignifica
a cada novo giro. Então, né? a gente tem o nosso tempo urbano seria um tempo linear. Exatamente. E ela voltaria para um tempo primordial, atávico, rural, talvez. Essa coisa da circularidade, das estações do ano que se repetem, né? Exatamente. Da Terra que gira em torno do Sol e não segue reto rumo ao infinito. Seria ela traria essa outra temporalidade. Mas até eu fui ouvir agora de novo, graças a Deus, instigado por você, até hoje é um impacto. E aí é bacana, né? Porque tem uma relação dela com o Paulinho, especialmente, né? Tá. Aqui você tem, nesse disco, você tem a faixa 1, ele chama Marinha do Sol, a faixa 1 Marinha do Sol, que é tradicional e o Caetano deu um tapinha. Faixa do 2 é na linha do mar, do Paulinho, que é uma das assinaturas dela, né? Paulinho, nós estamos falando. Paulinho da viola, aquele da viola, entendeu? Então, fazendo essa ponte aí entre a tradição oral e no que naquela época é a contemporaneidade, sim, né? Um sim. sambista jovem no auge, dando uma música para Clementina cantar, e que ela canta desse jeito absurdamente assombroso. Então, ela realmente fazendo aí a ligação, ela quase didaticamente traçando essa linha evolutiva de onde veio e onde está. E isso veio daquilo, sim. Uma coisa impressionante. Onde você encontra, quer dizer, a gente falava aqui antes, aquecendo os tamborins, um pouco no começo de carreira do João Bosco, um pouco a homenagem a Clementina de Jesus. Isso não é uma interpretação minha, ele sempre disse isso abertamente, né, de que eu procuro, às vezes, um certo tipo de sonoridade, às vezes um certo tipo de canto que, na verdade, homenageia a Clementina de Jesus. Tem isso um pouco, né? Então, eu acho que todo mundo que estava interessado nas origens, no passado afro da música brasileira, né, teve na Clementina esse presente, né? De repente você, não é o que alguém falou, você pode ver como era, sei lá, ela fazia de um jeito tão convincente, não sei se era daquele jeito, sim, mas virou de um jeito, ela virou assinatura do nosso passado, como a gente não tem como saber. Ela parece um documento muito autêntico, uma entidade. Né? Dizer, ela atualiza o passado, sim, né? Como uma entidade. A gente tá falando, mas quando a gente fala de tradição, pode parecer que é uma coisa meio embolorada, meio antiga, mas vinha ao mesmo tempo com uma personalidade. Sim. É tão único o jeito dela de cantar e de interpretar e dizer essa música assim. Olha, porque também tinha o seguinte, você ouve 30 segundos, você já sabe que... E você nunca vai esquecer. Estou dizendo aqui, depois de 4 décadas, digamos, da primeira audição ao 50 vivo. anos. Então, 73, eu estou falando para mim, faz 40 anos que eu ouvi pela primeira vez, perfeito, e nunca mais... Perfeito. Nunca mais esqueci, assim, essa, se a gente claro, vários artistas são únicos, todas elas são únicas, mas que é único, realmente, dos que a gente vai falar aqui, é esse fenômeno da Clementina. Né? É muito impressionante ouvi-la, né? Até hoje continua muito. A gente falou, por exemplo, lá atrás do Milagre dos Peixes, quer dizer, a gente vê que ela reverbera, sim, para toda essa geração. Ela não ficou como um fenômeno datado, né? Ou etnográfico, tipo, põe no zoológico, no museu para ver como era. Não, então traz essa coisa histórica, mas muito viva, muito palpitante, muito atávica, conversando o tempo todo. Acho que para mim conversa até hoje. Uma coisa impressionante, impressionante, né? E um sentido de ritual, né? Parece que a gente tem que parar as coisas para poder ouvir a Clementina de Jesus. Eu não sei se funcionaria muito com música de fundo. A minha é muito música de frente. Muito música de frente, exatamente. Bom, daí nós vamos para o disco, para o mundo da Bahia, né? E aí nós temos a Gal Costa com um disco fundamental na história da música popular brasileira, que é o disco Índia. Ele está indo para a Bahia, para 2 baianas muito diferentes, né? E da Gal a gente andou falando bastante recentemente, infelizmente não pelo melhor motivo. Claro. Ela acabou de morrer, a reflexão sobre ela se impõe, né? Aliás, a Gal é uma das cantoras mais influentes, eu acho, da música brasileira, uma das mais imitadas, certamente. É isso mesmo, menino? Para mim, o que eu ouço hoje em dia de gente... imitando Gal Costa. Se tem uma voz aguda, vai ter que querer cantar que nem a Gal, pelo menos no começo da carreira. Depois vai buscar outras coisas. Aliás, aqui o material vocal dela tá numa plenitude, assim. Eu até marquei assim, isso é no Passarinho, que é a terceira do lado B. Tem umas linhas agudíssimas, que ela canta como se nada fosse. Absolutamente humilhante, aquele timbre cristalino, puro. Ela tá aqui numa plenitude total, né?
Ela tá... E aqui acho que vai começar também a outra história dela, que não é uma história musical, mas essas cantoras são ícones, então a gente tem que ver o fenômeno como um todo. A Gal como sex symbol, sim, começar a se vender como sex symbol, aí eu digo se vender não é pejorativo, mas se colocar, se apresentar. Aí, quer dizer, essa que a gente falou, quando a gente estava discutindo essa seleção, você falou, putz, só a foto da capa, do Índia, né, da foto do Guerreiro, a capa que é do Vale Salomão, né? Sim, que é linda a capa, né? Isso meio que plasticamente para além de isso é sem hipocrisia, aquela foto artística mesmo, aquele erótico artístico. Tem um apelo erótico, mas é uma composição cromática ali. Exatamente. É algo. Então, quer dizer, a gente tem que lembrar isso também. Você falou do lado A e B. Outra coisa que a gente tem que lembrar dos discos: os discos eram produtos culturais, exatamente, completos, que articulavam mais de um signo do que a música. Sim. Então o disco era meio grande, então você estava botando era do tamanho de um quadro, exatamente, na verdade. Né? Você tinha ilustração, foto, grafismos, enfim. Era um campo de trabalho para fotógrafos, artistas plásticos, ilustradores, desenhistas, né? E, portanto, você era colocado diante de um discurso cultural complexo, né? Agora, pô, ó a cozinha desse disco. Bom, a direção musical era do Gilberto Gil. Dominguinhos no acordeon. Dominguinhos, cara. Tá bom não, mas aí o Gil toca um violão, né? Mas na guitarra você tem Toninho Horta, cara. Então aí você veja, não só a excelência, mas de novo a variedade regional, né? Sim, integrante do Clube da Esquina. Então, você tem um integrante do Clube da Esquina tocando num disco que tem Dominguinhos, uma mulher da Tropigalha e com o Dominguinhos e a Cozinha. Pô, você tem o Luiz Alves no baixo e na batera é o Chico Batera e o Robertinho Silva. Que coisa. Quer dizer, então você tem um conjunto excelência musical. Aí chama Índia, e aí, então, eu falei da Tropicália porque eu não tenho como esquecer. Aqui ainda acho que tem muitos elementos de tropicalismo. O disco chama Índia, faixa 1 do lado A, portanto, é Índia. Que é uma guarânia paraguaia. Sim. Recriada com muito engenho no arranjo pelo Rogério Duprá. Que fez os arranjos do Tropicália e também dos Mutantes. Eu ficava ouvindo de novo esse aqui em loop por causa... Claro que a Gal chama já, meio que para entregar o que ela ofereceu na capa, ela faz um vocal muito sensual, especialmente no começo. Faz um vocal sensual e quase sussurrado. Depois ela vai pro canto. E é uma guarânia, né, Índia? É uma guarânia paraguaia. É uma guarânia daquela coisa dos tropicalistas. Não tem... Toda ressignificada aqui. Toda ressignificada com um dos arranjos muito sofisticados. Eu gosto de ficar ouvindo. E depois vem o quê? Vem o Milho Verde, que é um folclore português, adaptado pelo Gil. E depois já vem um Luiz Melodia, né, o presente cotidiano, com o arranjo do Arthur Verocai, que agora está sendo redescoberto. Virou icônico de novo, com Wagner Tiso no órgão. Que coisa. Então, esse é o disco que eu começo a olhar. Aí eu termino lá do A com Volta do Lupicínio Rodrigues. Sim. Eu vou olhar quem que toca o piano lá, o Tenório Júnior, que teve aquela história horrível, foi assassinado pela ditadura argentina. Então, no lado A você já vê os times que estão reunidos. Você tem uma diversidade, um extremo bom gosto. Sofisticação nele, né? Uma sofisticação mesmo no conceito musical, sonoro. Um conceito musical, sonoro, quer dizer, um discurso, porque estamos lá na frente, no lado B, vai ter, já que o Vali fez a capa, tem uma coisa do Vali com o Macalé, Com o Jardim Macalé. Que é o Pontos de Luz, tá de novo com o arranjo do Verocai, assim, e vai terminar com o que esse disco? Vai terminar com o Desafinado, doutor. Que aí você lembra, talvez aqui, fechando a conexão o João Gilberto, sim, né? Sim. Todos eles, na verdade, olhavam muito pro João Gilberto. Sim. Né? Então até um pouco de bossa nova tem. Parece o Desafinado. Nesse Índia. Termina com o Desafinado. Começa com uma guarânia paraguaia e termina com o Desafinado. E no meio tem um mundo, inclusive tem duas músicas do Caetano também, etc. Então isso aqui, na verdade, se pensar que quando as cantoras escolhem esse tipo de repertório, estão fazendo uma proposta de escuta para você. Claro. É uma proposta de escuta muito pessoal nesse caso aqui. E que me parece que funciona muito bem. Eu gostei de você ter me indicado isso, porque acho que é um dos discos mais interessantes da Gal. Além do prazer intrínseco de ouvir, traz um monte de coisas para a gente fazer uma audição reflexiva. Perfeito. Também. E aí a gente vai então para o nosso último disco dessa seleção
dessa nossa conversa aqui, que é a espetacular também, enfim, a genial, não é como adjetivar esse fenômeno também chamado Maria Bethânia, com o seu disco Drama Terceiro Ato. Interessante o nome do disco já, né, Irineu? Drama Terceiro Ato, né? Drama Terceiro Ato / Luz da Noite, que é Luz da Noite, que é uma música dela. Exatamente. Drama é uma música do Caetano, mas quando ela diz Drama Terceiro Ato, ela está assumindo aquilo que, na verdade, talvez seja a principal característica da Bethânia, né? Que é a teatralidade. A teatralidade. E aqui mesmo, bom, isso aqui a gente está falando de um show ao vivo, sim, que foi gravado. Sim. E talvez poucas pessoas fosse tão legal da gente ouvir ao vivo quanto ela, por causa sim, dessa eletricidade no palco. Um show com direção do Fauzi Arap. Que coisa, né? Pois é. Que coisa, entendeu? Então você veja o que a música brasileira mobilizava. Nem tudo quando era show chamava um cara tipo Fauzi Arap para dirigir. Enfim, convido a todos aqui a darem um Google básico o nome de Fauzi Arap, para ter uma ideia da dimensão, né, da grandiosidade desse artista que nós estamos falando aqui. Ele que faz a direção musical sim, desse espetáculo. Ele faz a direção do show. A direção musical não, perdão, a direção do espetáculo. Então você vê, quer dizer, eu achei, você usou a palavra melhor que eu, estou chamando de show, você está chamando de espetáculo. Sim. Porque é isso mesmo. E aqui está muito claro que isso aqui é concebido, não é concebido com uma fileira de canções, a maioria dos shows não está nada errado nisso. É concebido como espetáculo como um todo. Né? Tanto que tem vários textos falados aqui, uma seleção muito peculiar, que tem Clarice Lispector, tem Fernanda Pessoa e tem a própria texto da própria Bethânia. Tem texto dela e tem até música dela. Quando a gente ouve a Bethânia cantando aqui, a Bethânia sempre está no limite entre a fala e o canto. Né? Tem muita visceralidade no jeito, nem sei se ela canta as canções ou se ela diz as canções e canta os textos, não sei direito como é que é essa história. A Bethânia tem, ali é que a gente vê que ela tem uma enorme cultura musical e interesses muito díspares. O disco tem 9 faixas de um lado, 9 do outro, mas cada faixa tem 2, 3 canções que ela emenda uma na outra. Não vai para as repetições, às vezes parece que você está sentado com ela e que ela está, hoje seria no controle do Spotify, mostra uma música, que legal, não, mas deixa eu te mostrar essa outra, Vai uma jornada meio vertiginosa, os textos que ela escolhe também são sabiamente breves, né? Sim. Ela vai te levando, vai te conduzindo, realmente tem um percurso narrativo que ela faz. Uma dramaturgia mesmo. Existe, então, o negócio do drama realmente, como você disse, não é por acaso. Tem toda uma dramaturgia aí, obviamente tem coisas que são muito, as músicas do Chico que ela escolhe, por exemplo, Atrás da Porta, são muito viscerais, assim. São coisas que trazem muito, essa coisa que ela tem de melhor mesmo, dessa intensidade dramática. Você vê que na minha casa a energia é 110, mas aqui nesse disco é 220, assim. E sobe a temperatura. Irineu é uma marca que ela vai conservar até hoje, né? Quer dizer, a presença de textos literários, de uma dimensão poética, um cuidado com cenografia, um cuidado com figurinos, um cuidado com marcação de palco, né? Coisas que ela traz até hoje para as apresentações dela, né? Isso voltando para escutar me surpreendeu também. A Bethânia naquela época, mas já com a cabeça, já vendo o que vai ser. É um show da Bethânia que se você pegasse essa playlist e dissesse que ela está cantando isso hoje, você talvez sentisse a falta de uma outra coisa mais moderna, mas poderia ser. Sim. Poderia ser, porque tem muito já. Então ela já traz há 50 anos, jovem, né? Que insuportável, ela já sabia a artista que ela era e já tinha na cabeça muito claro a dimensão de tudo exato, isso, né? da artista de performance. Então aqui a gente não está falando de uma cantora, a gente está falando de alguém que é consciente do que é estar presente no palco, do que é adonar-se do palco, do que é essa situação de performance e que então mobiliza conscientemente todos os parâmetros que estão envolvidos numa situação de performance. Não está preocupada só com o cantar. Talvez o cantar não seja, inclusive, a maior preocupação. Exatamente. A maior e já dando ali para a gente, quer dizer, uma profunda ligação entre a música e a literatura, né? Que também tão bem a música popular brasileira será capaz de celebrar em diversas frentes e de diversas formas. Né? Isso a gente falou muito no outro bate-papo, não falamos aqui direito, e talvez para ilustrar isso, aqui você está muito... tem dos melhores exemplos, né? Sim. Porque você tem na música brasileira realmente aquela ação entre música e letra como elaboração poética. Aí ela vai além e chama textos declamados. Exatamente. Também, né?
Está fazendo sempre a mesma coisa. Então, na Bethânia, a palavra é muito importante. Muito importante. A articulação do texto é decisiva. Perfeito. Como compreensão das palavras, mas, sobretudo, como entrega da intenção dramática. Interessante, né? Isso. Como entrega... Né? Então, ela realmente é uma cantatriz, talvez. Sim. Nesse sentido. Sim. Né? Você não vai ter aquelas miraculosas linhas da Gal, né? Aqueles legatos maravilhosos e tal. Mas você vai técnico, sim, pleno, mas né? você vai ter o tempo todo esse texto dito com, parece que são sempre só as últimas palavras dela, dito com essa entrega e com essa veracidade. Capacidade expressiva muito poderosa. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Irineu, esses 5 discos que nós escolhemos, com essas 5 intérpretes, 5 cantoras, deixaram legados, você entende, assim, seguidoras? Há muita gente tributária dessas... Me parece que sim. Na música popular brasileira. Diversas hoje. Formas. Tá? Sei lá... Olho para Clementina Clara Nunes, vejo a Fabiana Cosa hoje, entendeu? Claro, perfeito. Mesmo em alguém que foi para uma linha vocal diferente, no repertório de uma Mônica Salmado também, claro. Isso reverbera. E como isso é para você, cantoras de voz aguda, você pode olhar em algum momento teve uma Gal ali. Tem uma Gal de armário, uma Gal fechada lá dentro. Claro. E tudo, a Beth no samba, sobretudo um certo repertório sambista que os sambistas cantam hoje, talvez nem existisse. Se não fosse por essa instigação da Beth Carvalho. Então acho que você tem... De novo também, a Bethânia fazendo isso daqui, quando você vê shows que são mais ambiciosos do ponto de vista de totalidade, que querem um diálogo maior com o teatro, acho que dificilmente escapam da Bethânia como referência. Então você tem gente que é importante, o valor em disco... O cara que está assistindo a gente agora vai lá clicar ou ver esses discos, já tá beleza. O valor em disco dele já é legal. Mas todas são intérpretes que deixam... Respondendo à sua provocação do começo. Intérpretes criadoras. Sim. Não realmente criaram. Realmente compuseram coisas, criaram coisas dentro da sua interpretação que deixaram caminhos aqui para quem vem depois. Campos férteis. Acho campos muito férteis e ainda bem longe de serem esgotados. Irineu, obrigado. Prazer ouvi-lo. Que delícia. Muito obrigado.